A manhã de terça-feira chegou com o mesmo ritual de sempre: café coado na hora, pão de açúcar quentinho e o som familiar dos passarinhos no quintal. Aos 55 anos, eu havia cultivado uma rotina tão precisa quanto o relógio da igreja matriz que marcava as horas da nossa pequena São José do Barreiro, no coração de Minas Gerais. Meus dedos ainda tremiam ligeiramente enquanto segurava o envelope elegante que o carteiro havia deixado. O papel era espesso, caro, com o timbre dourado de Advocacia Silva em Associados, São Paulo. Nada parecido com as contas de luz ou os cartões de propaganda que costumavam chegar. Prezada Senhora Helena Aparecida dos Santos, começava a carta formal. As palavras dançavam diante dos meus olhos enquanto eu lia 1, 2, 3 vezes. 24 milhões de reais. Uma tia que eu mal me lembrava, Eulália Benedita, havia me deixado uma fortuna que não fazia sentido algum em minha vida de secretária aposentada. Sentei-me pesadamente na cadeira de balanço da varanda, aquela que meu falecido marido João havia feito com as próprias mãos 20 anos atrás. O tecido florido estava desbotado, mas ainda carregava o cheiro sutil de alfazema que eu borrifava nas almofadas todo domingo após a missa. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos atordoados. Era Rafael, meu filho único, com aquela voz animada que eu não ouvia há tempos. Mãe, preciso contar uma novidade. A Letícia aceitou. Vamos nos casar. Meu coração se apertou de uma forma estranha. Não era tristeza, nem alegria plena. Era algo complexo, como quando você percebe que uma fase da vida está chegando ao fim. Rafael, meu menino professor de história, aos 32 anos, finalmente havia encontrado alguém. Que bom, meu filho. Quando vocês querem marcar? Estávamos pensando em junho, na época das festas juninas. Você sabe como a Letícia adora as tradições da cidade. Mas, mãe... A voz dele hesitou. Vai ser um casamento simples. Não temos muito dinheiro para grandes festas. Olhei novamente para a carta em minhas mãos. 24 milhões. Uma quantia que poderia transformar não apenas o casamento do meu filho, mas toda a nossa vida. E foi nesse momento que tomei uma decisão que carregaria como um segredo por meses a fio. Não se preocupe com isso agora, Rafael. O importante é a felicidade de vocês dois. Depois que desliguei, permaneci na varanda até o sol começar a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nos telhados coloniais da rua. A carta permanecia em minhas mãos, como um peso que eu não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Naquela noite, guardei o documento no fundo da gaveta onde guardava as lembranças mais preciosas. As cartas que João me escrevera durante o namoro, o primeiro desenho que Rafael fizera na escola, algumas fotos amareladas da família. A herança ficaria ali, esperando, enquanto eu descobria o que fazer com ela. O que eu não sabia era que manter um segredo daquele tamanho numa cidade pequena como a nossa seria como tentar esconder o sol atrás de uma peneira. O mês de março trouxe um calor úmido que grudava na pele como mel derretido. Eu havia marcado reunião com o advogado em Belo Horizonte, inventando para Rafael que precisava resolver questões da aposentadoria. A viagem de ônibus durou 3 horas, 3 longas horas para pensar no que aquele dinheiro realmente significava. O escritório de advocacia ficava numa rua movimentada do centro, num prédio alto de vidros espelhados que refletiam minha imagem pequena e deslocada. Doutor. Augusto Silva era um homem elegante, de terno bem cortado e cabelos grisalhos penteados com precisão. A herança é real e substancial, dona Helena, confirmou ele, ajustando os óculos sobre uma pilha de documentos. Sua tia Eulália foi uma mulher muito bem-sucedida nos negócios. Ela tinha uma rede de lojas de tecidos que cresceu bastante nas últimas décadas. Eu me lembrava vagamente da tia Eulália, uma mulher alta e magra que visitara nossa casa algumas vezes quando eu era criança. Sempre trazia presentes caros que minha mãe guardava para ocasiões especiais, que nunca chegavam. Por que ela me deixou tudo isso? Nem nos falávamos há anos. Segundo os documentos que ela deixou, você foi a única pessoa da família que nunca pediu nada a ela. Isso a impressionou profundamente. De volta a São José do Barreiro, comecei a notar como a vida continuava igual.
mas eu havia mudado por dentro. Era como se carregasse um segredo luminoso que ameaçava transbordar pelos poros. No mercado, quando Dona Conceição comentou sobre os preços altos da carne, quase ofereci pagar suas compras. Na igreja, durante a missa de domingo, quando o padre mencionou as necessidades da creche municipal, minha mão se moveu instintivamente em direção à bolsa. "Você está diferente, Helena", observou minha melhor amiga, Marlene, enquanto tomávamos café na padaria do seu Antônio. "Tem um brilho estranho nos seus olhos." Marlene era costureira aposentada, uma mulher pequena e observadora que conhecia os segredos de metade da cidade, apenas observando as pessoas. Suas mãos, marcadas por décadas de costura, seguravam a xícara de café com a delicadeza de quem trabalhou a vida inteira com tecidos finos. "Deve ser a expectativa do casamento do Rafael." Menti, mexendo o açúcar com mais força que o necessário. Ela murmurou, com aquele som que fazia quando desconfiava de alguma coisa. "E como andam os preparativos?" Era aí que o peso do segredo se tornava mais pesado. Rafael e Letícia haviam marcado reuniões constantes para organizar o casamento, sempre falando sobre orçamentos apertados e escolhas econômicas. Letícia, filha de comerciantes prósperos da região, fazia comentários sutis sobre as limitações da nossa família. "Claro que entendo que vocês não podem fazer uma festa muito grande", dizia ela, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "O importante é estar com quem a gente ama, não é mesmo?" Mas eu via a decepção em seus gestos quando folheava revistas de noiva, sempre parando nas páginas mais luxuosas. Via também a tensão nos ombros do meu filho quando ela comentava sobre os casamentos dos amigos, com suas festas elaboradas e luas de mel no exterior. Foi durante uma dessas reuniões, numa tarde quente de abril, que aconteceu algo que me deixou profundamente desconfortável. Estávamos na sala da casa da família de Letícia, uma casa grande com móveis de madeira maciça e tapetes persas espalhados pelo chão. A mãe dela, Dona Georgina, servia café em porcelana delicada enquanto discutíamos os detalhes do casamento. "Que bom que vocês conseguiram reservar o salão paroquial", comentei, admirando as flores frescas no centro da mesa. "Na verdade", interveio o pai de Letícia, seu Jorge, um homem corpulento com bigode bem aparado, "nós queríamos fazer uma contribuição maior para a festa. Sabemos que o professor tem suas limitações financeiras." A forma como ele disse limitações me irritou profundamente. Rafael baixou os olhos e percebi suas orelhas ficarem vermelhas, como quando era criança e se sentia envergonhado. "Isso é muito gentil da parte de vocês", respondi, mantendo a voz firme. "Mas nossa família sempre honrou seus compromissos." "Claro, claro", apressou-se em dizer Dona Georgina. "Jorge não quis dizer que vocês não conseguem. É apenas que sabemos como é difícil com a aposentadoria e tal." Naquela noite, quando cheguei em casa, fiquei muito tempo sentada na cozinha, observando a luz da lua entrar pela janela e criar sombras dançantes nas paredes. A herança estava ali, esperando, mas eu não conseguia simplesmente anunciar que havia recebido uma fortuna. Havia algo errado nisso, algo que não conseguia explicar. Talvez fosse o jeito como as pessoas mudavam quando o dinheiro entrava na conversa. Talvez fosse o medo de que descobrissem que a tia Eulália havia escolhido mal ao deixar tudo para mim. Ou talvez fosse simplesmente a lembrança da minha própria infância, quando meus pais lutavam para fazer cada centavo render e eu aprendera que dinheiro podia tanto salvar quanto destruir famílias. O segredo continuaria comigo, pelo menos por enquanto. Mas conforme os dias passavam, percebi que guardar 24 milhões de reais era como tentar segurar água entre os dedos. Uma hora, inevitavelmente, tudo vazaria. Maio chegou com as manhãs frias típicas do outono mineiro e uma inquietação crescente que eu não conseguia disfarçar completamente. Era como se o segredo da herança tivesse criado uma segunda versão de mim mesma, a Helena que todos conheciam, e a Helena que carregava 24 milhões de reais como um fantasma invisível. As primeiras mudanças foram sutis. Comecei a comprar o café mais caro na padaria, justificando para mim mesma que era só dessa vez. Troquei as lâmpadas queimadas da casa todas de uma vez, em vez de ir substituindo gradualmente como sempre fazia.
Mandei consertar o portão que rangia há meses, uma coisa que vinha adiando por questão de economia. Você anda muito gastadeira ultimamente, comentou Marlene numa tarde em que me viu saindo da loja de tecidos com várias sacolas. Comprou roupa nova para o casamento? É que encontrei umas promoções boas, respondi, evitando seu olhar investigativo. Na verdade, havia comprado um vestido azul marinho que custara 3 vezes mais que qualquer roupa que já tivera na vida. Mas quando o experimentei no provador, me senti bonita de uma forma que havia esquecido ser possível. O problema era que numa cidade como São José do Barreiro, onde todos se conheciam desde criança, mudanças assim não passavam despercebidas. Na missa de domingo, Dona Aparecida, que sentava sempre no banco atrás do meu, cochichou para uma amiga. A Helena anda com uma aparência diferente. Você viu o sapato novo que ela está usando? Deve ter custado uma fortuna. Meu estômago se contraiu. O sapato havia custado realmente caro, mas era tão confortável que eu não consegui resistir. Passei o resto da missa tentando esconder os pés embaixo do banco. Enquanto isso, os preparativos do casamento ganhavam ritmo. Rafael e Letícia vinham em casa toda semana para discutir detalhes, e eu percebia uma tensão crescente entre eles. Letícia folheava revistas de casamento com uma expressão cada vez mais frustrada, enquanto meu filho calculava e recalculava os custos no caderninho que sempre carregava. "Mãe", disse ele numa tarde, depois que Letícia havia saído mais cedo, visivelmente irritada com os cortes no orçamento. "Eu estava pensando... Talvez devêssemos aceitar a ajuda do seu Jorge." Senti um aperto no peito. Meu filho, com seus princípios firmes e orgulho herdado do pai, estava considerando aceitar esmola. "Por que, Rafael? Nossa família sempre se virou sozinha." "Eu sei, mãe, mas eu quero que ela seja feliz, e está sendo difícil conciliar o que ela sonha com o que podemos pagar." Naquela noite, depois que ele foi embora, peguei a carta da herança e a li mais uma vez. 24 milhões. Dinheiro suficiente para dar ao meu filho o casamento mais lindo da região, para ele e Letícia viajarem pelo mundo, para nunca mais se preocuparem com contas. Mas havia algo me impedindo. Uma voz interior, talvez a de minha mãe, que sempre dizia: "Dinheiro que vem fácil, vai fácil, e ainda pode levar outras coisas junto." Na semana seguinte, aconteceu algo que me deixou profundamente desconfortável. Estava na fila do banco quando escutei uma conversa entre 2 mulheres que não consegui identificar. "Você soube que a Helena do Rafael anda gastando muito ultimamente? Minha cunhada trabalha na loja de tecidos e disse que ela comprou um monte de coisa cara. Será que ela tirou o dinheiro da poupança para o casamento do filho? Ou será que ela arrumou um namorado rico?" A segunda mulher riu de uma forma que me fez corar de vergonha. Quando chegou minha vez no caixa, as mãos tremiam tanto que quase derrubei os documentos. A funcionária, uma moça jovem que eu conhecia desde pequena, me olhou com curiosidade. "Como vai, dona Helena? Ouvi dizer que o Rafael vai se casar. Que alegria!" "É, sim, em junho. Deve estar gastando muito com os preparativos, né? Casamento é uma despesa danada." Assenti vagamente e saí do banco com a sensação de que toda a cidade estava de olho em mim. Era paranoia? Ou realmente meus pequenos excessos haviam chamado a atenção? Naquela tarde, tive uma visita inesperada. Letícia apareceu sozinha, coisa rara, com uma expressão que não consegui decifrar. Usava um vestido amarelo que realçava seus cabelos castanhos e carregava uma pasta com papéis. "Dona Helena, posso conversar com a senhora?" Preparei café e nos sentamos na varanda. O cheiro de jasmim do jardim perfumava o ar da tarde, e o som distante de crianças brincando na rua criava uma atmosfera quase bucólica. Mas havia tensão no ar, como quando se aproxima uma tempestade. "É sobre o casamento", começou ela, mexendo nervosamente nas mãos. "Eu fiz algumas pesquisas sobre custos e... bem... parece que vocês vão conseguir contribuir mais do que pensávamos inicialmente." Meu sangue gelou. "Como assim?" "Algumas pessoas comentaram que a senhora anda gastando mais ultimamente. E eu pensei que talvez vocês estivessem guardando dinheiro e não quisessem assumir logo de cara."
A forma calculista como ela falava me assustou. Era como se estivesse analisando nossa situação financeira como um investimento. Letícia, nossa situação não mudou. Continue planejando o casamento dentro do que combinamos. Ela suspirou, uma expressão de frustração passando por seu rosto. É que eu sonhava com algo mais especial. O Rafael é professor. Tem um status na comunidade. Nosso casamento deveria refletir isso. Depois que ela se foi, fiquei pensando em como o dinheiro, mesmo escondido, já estava causando problemas. As pessoas especulavam, criavam teorias e agora até minha futura nora questionava nossa honestidade. Naquela noite, liguei para o Dr. Augusto Silva em São Paulo. Doutor, eu gostaria de saber, existem condições específicas para usar essa herança? Houve uma pausa do outro lado da linha. Na verdade, dona Helena, existe uma cláusula que ainda não discutimos detalhadamente. Sua tia deixou instruções muito específicas sobre como o dinheiro deve ser utilizado. Acho melhor conversarmos pessoalmente. Desliguei o telefone com mais perguntas que respostas. O segredo que carregava estava se tornando pesado demais, mas revelar a verdade também parecia impossível. Do lado de fora, a noite estava calma e estrelada, como sempre estivera em São José do Barreiro. Mas dentro de mim, uma tempestade silenciosa se formava, e eu não sabia se teria forças para enfrentá-la sozinha. O mês de junho chegou com o frio seco do inverno mineiro e uma agitação crescente na cidade. As bandeirinhas coloridas das festas juninas começaram a aparecer nas ruas, e o cheiro de quentão e pamonha já perfumava as tardes. Mas para mim, a proximidade do casamento do Rafael trazia mais ansiedade que alegria. Voltei a Belo Horizonte para encontrar o doutor Augusto Silva, dessa vez levando comigo uma lista de perguntas que eu havia preparado cuidadosamente. O escritório estava igualmente elegante, mas agora eu me sentia menos intimidada pelo ambiente sofisticado. Dona Helena, começou ele, abrindo uma pasta grossa com documentos. Sua tia Eulália era uma mulher muito particular. Ela deixou instruções muito específicas sobre a herança. Meu coração acelerou. Que tipo de instruções? O dinheiro deve ser usado prioritariamente para ajudar pessoas necessitadas da sua comunidade. Ela acreditava que quem cresceu numa cidade pequena tem a responsabilidade de retribuir. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Quer dizer que eu não posso usar o dinheiro para minha família? Pode, mas dentro de limites razoáveis. A maior parte deve ser destinada a projetos sociais, assistência a famílias carentes, melhorias na comunidade. Sua tia foi muito clara. Ela não queria criar herdeiros ricos, mas sim uma fonte permanente de ajuda para quem precisasse. Voltei para casa com a cabeça girando. De certa forma, isso explicava por que eu havia sentido tanto desconforto em simplesmente usar o dinheiro para o casamento do Rafael. Intuitivamente, eu sabia que havia algo errado. A semana do casamento foi um turbilhão de atividades. A igreja estava sendo decorada com bandeirinhas coloridas e flores do campo, criando um ambiente festivo e acolhedor. Rafael andava nervoso, mas feliz, e até Letícia parecia ter se conformado com a festa simples que havíamos planejado. Foi na véspera do casamento que tudo desmoronou. Eu estava na igreja ajudando com os últimos preparativos quando um homem elegante, de terno escuro, se aproximou. Era alto, magro, com óculos de armação fina e uma expressão séria que me deixou imediatamente alerta. A senhora é Helena Aparecida dos Santos? Sou sim. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Meu nome é Roberto Carvalho. Sou investigador particular. Preciso conversar com a senhora sobre a herança de Eulália Benedita. Senti o sangue gelar nas veias. Ao nosso redor, as pessoas continuavam enfeitando a igreja, alheias ao drama que estava se desenrolando. Vamos conversar lá fora, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Na praça, em frente à igreja, sob a sombra de um pé de flamboyant florido, ele me entregou alguns documentos. A herança está sendo contestada. Outros parentes da falecida descobriram sobre o testamento e estão questionando sua legitimidade. Meu mundo desabou. Como assim? O advogado me disse que estava tudo certo. Legalmente está. Mas uma prima da falecida, que mora no Rio de Janeiro,
Contratou nossos serviços para investigar. Ela acha estranho que Eulália tenha deixado tudo para alguém com quem mal mantinha contato. E o que isso significa? Significa que a herança pode ficar bloqueada por meses, talvez anos, até que a questão seja resolvida na justiça. Voltei para casa em estado de choque. O casamento seria no dia seguinte, mas eu mal conseguia pensar nisso. Como explicaria para Rafael? Para Letícia? Para toda a cidade que já desconfiava que eu havia escondido alguma coisa? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda até de madrugada, observando as estrelas e tentando entender como minha vida havia se complicado tanto. O segredo que eu guardara com tanto cuidado estava prestes a explodir da pior forma possível. O casamento foi lindo. A igreja ficou pequena para a quantidade de pessoas que vieram celebrar com Rafael e Letícia. Ela estava radiante em seu vestido simples, mas elegante, e meu filho não conseguia parar de sorrir. Por algumas horas, consegui esquecer dos problemas e me concentrar na alegria do momento. A festa foi na casa da família da Letícia, no quintal enfeitado com bandeirinhas e lanternas coloridas. Havia sanfona, quadrilha e muita comida típica das festas juninas. O cheiro de milho assado e vinho quente perfumava o ar, e as risadas ecoavam pela noite estrelada. Foi durante a festa que aconteceu o impensável. Roberto Carvalho apareceu novamente, dessa vez acompanhado de uma mulher elegante de meia-idade. Dona Helena, disse ele, se aproximando do local onde eu estava sentada com algumas amigas. Esta é Carmen Eulália, prima da falecida. A mulher me olhou de cima a baixo, com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Usava joias caras e roupas que gritavam dinheiro. Então você é a famosa herdeira, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que interessante. Minha prima nunca me falou sobre você. O constrangimento foi enorme. As pessoas ao nosso redor pararam de conversar e começaram a prestar atenção na nossa conversa. Vi Marlene se aproximando com aquela expressão de quem fareja fofoca. Olha, não é hora nem lugar para essa conversa. Tentei encerrar o assunto. Ah, mas eu acho que é sim, insistiu Carmen. Principalmente porque toda essa cidade deve estar curiosa sobre a repentina melhoria na sua situação financeira. Foi aí que Rafael apareceu, vindo correndo da pista de dança. Mãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Não tive escolha. Com metade da festa nos observando, tive que contar tudo. A herança, o segredo, as condições do testamento, a contestação. Vi a expressão do meu filho mudar de confusão para choque, depois para algo que parecia traição. Você sabia disso desde quando? Perguntou ele com a voz baixa, mas carregada de emoção. Desde março. Eu queria contar, mas... Mas o quê? Não confiava em mim? Letícia se aproximou, ainda de vestido de noiva, com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia cálculo. 24 milhões? Repetiu ela, como se estivesse testando o som das palavras. A festa continuou ao nosso redor, mas para nossa família, a música havia parado. O dia que deveria ter sido o mais feliz na vida do meu filho havia se transformado no momento em que todos os meus medos se concretizaram. Dinheiro, eu descobria naquela noite, tinha o poder de transformar celebração em tragédia, de revelar o pior nas pessoas que amamos, e de provar que alguns segredos são grandes demais para serem guardados. Os dias seguintes ao casamento passaram como uma névoa densa e desconfortável. Rafael e Letícia haviam cancelado a lua de mel. Uma viagem simples para Ouro Preto que eles vinham planejando há meses, e meu filho mal me dirigia a palavra. Letícia, por outro lado, havia desenvolvido um interesse súbito pela minha companhia. Dona Helena, precisamos conversar sobre essa herança, disse ela, aparecendo em casa numa tarde chuvosa de julho. Trazia uma pasta organizada e uma expressão determinada que eu não conhecia. Eu pesquisei sobre direito sucessório. Mesmo com a contestação, existem formas de adiantar parte do dinheiro. Preparei café sem dizer nada, observando como ela espalhava papéis sobre a mesa da cozinha. Seus olhos brilhavam de uma forma que me deixou desconfortável. Veja só, continuou ela, mostrando cálculos feitos à mão.
Se conseguirmos liberar apenas 10% da herança, já são 2.400.000 reais. Podemos comprar uma casa maior, Rafael pode parar de dar aula e abrir uma consultoria educacional. Letícia, interrompi. Você sabe que existem condições para usar esse dinheiro. Ela me olhou como se eu fosse uma criança ingênua. Condições podem ser contornadas, dona Helena. Todo mundo faz isso. O importante é garantir nossa parte antes que outros parentes apareçam. Senti um arrepio na espinha. Era como se estivesse vendo minha nora pela primeira vez e não gostava nada do que via. E o Rafael? O que ele acha disso? O Rafael está magoado agora, mas vai entender. Ninguém recusa 2 milhões de reais por orgulho. Ela estava enganada. Naquela mesma tarde, quando meu filho finalmente apareceu em casa, sua primeira pergunta foi: Mãe, a senhora vai devolver esse dinheiro? Estávamos na cozinha, o mesmo lugar onde tantas conversas importantes da nossa família haviam acontecido. A mesa de madeira maciça, marcada por anos de uso, já havia presenciado discussões sobre notas baixas na escola, o primeiro namoro, a escolha da profissão, a morte do pai. Agora era cenário para a conversa mais difícil da nossa vida. Não posso devolver, Rafael. Não é assim que funciona. Então use para ajudar pessoas como a tia queria. Mas mãe... Ele pausou, passando as mãos pelos cabelos castanhos, um gesto que fazia desde pequeno quando estava nervoso. Por que escondeu isso de mim? A pergunta que eu temia havia chegado. Como explicar medos irracionais? Como falar sobre a desconfiança que crescera dentro de mim desde que soubera da herança? Eu tinha medo, filho. Medo de que as pessoas mudassem comigo. Medo de que você mudasse. Eu mudei? Perguntou ele, com uma tristeza na voz que me partiu o coração. Olhei para meu filho, o homem responsável e íntegro que eu havia criado, e percebi que ele não havia mudado em nada. A pessoa que havia mudado era eu, contaminada pela desconfiança que o dinheiro trouxera. Não, você continua o mesmo. Quem mudou fui eu. Nos abraçamos pela primeira vez desde o casamento, e senti que pelo menos uma parte da nossa relação poderia ser consertada. Mas eu não sabia que os problemas apenas começavam. Na semana seguinte, começaram a chegar visitas inesperadas. Primos distantes que não víamos há anos, conhecidos da época em que eu trabalhava no escritório de contabilidade, até vizinhos que mal cumprimentava na rua. Todos tinham histórias tocantes sobre dificuldades financeiras. Todos tinham oportunidades imperdíveis de investimento para me oferecer. Helena, querida, disse Dona Olinda, minha vizinha há 20 anos, sentada na minha sala com uma xícara de café tremendo nas mãos. Você sabe que meu neto precisa de uma operação, né? É só um empréstimo pequeno que eu pago assim que vender a casa da minha sogra. Comadre, disse seu Benedito, que havia sido padrinho de casamento do Rafael. Tenho uma oportunidade de ouro, uma chácara que está sendo vendida por mixaria. Se você entrasse como sócia... A cada visita, meu desconforto aumentava. Era como se toda a cidade tivesse acordado com um interesse súbito pela minha amizade. Pessoas que nunca haviam pisado na minha casa apareciam com bolos caseiros e sorrisos forçados. O pior de tudo era que eu começava a duvidar das intenções de todos, até das pessoas que realmente gostavam de mim. Quando Marlene apareceu uma tarde, com sua simplicidade de sempre, eu me peguei analisando cada palavra, cada gesto, procurando sinais de interesse no dinheiro. Helena, você está bem? Anda com uma cara estranha, perguntou ela, sua voz carregada de preocupação genuína. Estou só cansada. Deve ser toda essa confusão da herança. A cidade inteira não fala de outra coisa. E era verdade. São José do Barreiro havia se tornado um formigueiro de especulações. Na padaria, no mercado, na igreja, as conversas sempre derivavam para a situação da Helena. Alguns defendiam meu direito à herança, outros sugeriam que eu deveria dividir com a cidade inteira. Outros ainda insinuavam que havia algo suspeito no testamento da tia Eulália. Foi durante uma dessas conversas que ouvi por acaso na fila do correio que descobri algo que me chocou profundamente. Eu soube que o marido da Letícia anda fazendo umas compras interessantes. Comentava uma voz que reconheci como sendo de Dona Aparecida. Comprou um carro novo na semana passada, um Civic 0 km. Meu sangue gelou.
Rafael havia comprado um carro novo? Com que dinheiro? Deve estar antecipando a herança da sogra, respondeu outra voz. Esperto, né? Melhor garantir logo antes que outros parentes apareçam. Saí do correio sem pegar minha correspondência, com o coração batendo tão forte que temi que todos pudessem ouvir. Fui diretamente à casa de Rafael, uma pequena casa alugada no centro da cidade, onde eles moravam desde o casamento. Lá estava o carro, um Honda Civic prata, reluzente sob o sol da tarde, com a etiqueta da concessionária ainda no vidro traseiro. Rafael estava na varanda, regando as plantas que Letícia havia insistido em comprar para dar vida ao ambiente. Quando me viu chegando, sua expressão se tornou defensiva. Mãe, eu posso explicar. Espero que possa mesmo. Sentamos na pequena sala, modestamente mobiliada com peças que eu havia dado de presente de casamento. O contraste entre a simplicidade da casa e o carro novo do lado de fora era gritante. Foi Letícia que insistiu, começou ele, evitando meu olhar. Ela disse que eu merecia um carro melhor, que agora que a família tinha condições. E de onde veio o dinheiro? A pausa que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Peguei um empréstimo, com o banco. Um empréstimo de R$ 50.000? Com que garantia, Rafael? Você é professor municipal, não tem bens para dar como garantia. Eu dei nossa casa como garantia. Nossa casa. A casa onde eu havia morado por 30 anos, onde ele havia crescido, onde seu pai havia morrido. A casa que era nossa única segurança no mundo. Como você pôde fazer isso sem me consultar? Porque a casa vai ser minha mesmo, mãe. E com a herança, podemos quitar o empréstimo fácil. Naquele momento, percebi que o dinheiro já estava destruindo minha família, mesmo antes de eu ter tocado em um centavo dele. Meu filho, o homem íntegro que eu havia criado, havia hipotecado nossa casa baseado numa herança que nem estava disponível. Rafael, a herança pode não sair nunca. Você sabe disso, né? Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo real, do tipo que aparece quando percebemos que tomamos uma decisão terrivelmente errada. A Letícia disse que você estava sendo paranoica sobre as condições do testamento. Que todo mundo faz isso, usa a herança como garantia. E se eu morrer amanhã? Se a contestação levar anos? Você vai perder nossa casa, Rafael. A casa do seu pai. Vi lágrimas se formando nos olhos do meu filho e meu coração se partiu. O dinheiro que deveria ter sido uma bênção estava se transformando numa maldição que ameaçava destruir tudo que tínhamos construído. Naquela noite, sozinha em casa, olhei para a gaveta onde guardava os documentos da herança. 24 milhões de reais que eu não podia usar, causando problemas que dinheiro nenhum conseguiria resolver. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. A decisão que tomei naquela noite foi simples. Se o dinheiro estava causando tantos problemas mesmo escondido, talvez fosse hora de usá-lo para o propósito que tia Eulália havia imaginado. Mas antes que pudesse colocar qualquer plano em prática, a vida decidiu me apresentar uma tempestade que testaria todos os meus limites. A chuva começou numa terça-feira de agosto, daquelas chuvas de inverno que caem finas e constantes, encharcando tudo lentamente. Mas essa chuva não parou. Continuou na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, o rio que cortava a cidade havia transbordado e as casas da parte baixa de São José do Barreiro estavam sendo inundadas. Marlene foi uma das atingidas. Sua pequena casa, onde ela havia morado por 40 anos, onde havia criado os 3 filhos depois que enviuvou, ficou completamente alagada. Quando cheguei lá para ajudar, encontrei minha melhor amiga sentada na calçada, observando seus móveis sendo carregados pela correnteza. Perdi tudo, Helena, disse ela, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito de desespero. Os álbuns de fotografia, as roupas que eu fazia para os netos, a máquina de costura que era da minha mãe. Sem pensar 2 vezes, abracei minha amiga e disse: "Você vai ficar na minha casa até resolvermos isso." Mas Marlene não era a única. 17 famílias haviam perdido suas casas na enchente. A escola municipal estava servindo como abrigo temporário, mas as condições eram precárias. Crianças chorando, famílias inteiras dormindo em colchonetes no chão, a falta de privacidade transformando pessoas dignas em refugiados em sua própria cidade.
Foi vendo aquela situação que tomei minha segunda decisão importante. Não podia mais esperar pela liberação oficial da herança. Tinha que agir. Liguei para o Dr. Augusto Silva em São Paulo. Doutor, preciso saber se posso usar parte da herança para ajudar as vítimas da enchente na minha cidade. Dona Helena, tecnicamente a herança ainda está em processo de contestação, mas... Ele fez uma pausa significativa. Existe uma provisão para emergências humanitárias. Posso conseguir uma liberação parcial, talvez R$200 mil para assistência imediata. Faça isso, por favor, o mais rápido possível. Em 3 dias, o dinheiro estava disponível. Mas usar R$200 mil numa cidade pequena sem chamar atenção era como tentar esconder um elefante numa sala de estar. Comecei discretamente, pagando materiais de construção em nome da igreja, para as famílias reconstruírem suas casas. Comprei eletrodomésticos básicos através de uma campanha solidária que inventei. Organizei uma vaquinha onde eu era a única contribuidora, mas ninguém precisava saber disso. Marlene, que estava morando comigo, foi a primeira a desconfiar. Helena, de onde está saindo tanto dinheiro para essas ajudas? A campanha da igreja não arrecadou nem R$10 mil. Tem gente de outras cidades ajudando também? Menti, detestando ter que enganar minha melhor amiga. Mas as mentiras têm vida própria, e logo elas começaram a se multiplicar de forma descontrolada. Quando seu Joaquim, um dos atingidos pela enchente, veio me agradecer pela geladeira nova. Ele trouxe uma informação que me deixou gelada. Dona Helena, o pessoal lá do centro da cidade está comentando que a senhora está bancando tudo sozinha. Dizem que a senhora ficou rica de uma hora para outra. As especulações ganharam vida própria. Na padaria, no mercado, na missa de domingo, as teorias se multiplicavam. Eu havia ganhado na loteria, havia recebido indenização de algum processo, estava envolvida com contrabando, havia me casado secretamente com um homem rico. A pior teoria veio de uma fonte inesperada, Letícia. Sogra, disse ela, aparecendo em casa numa manhã com uma expressão que misturava acusação e triunfo. Preciso saber a verdade sobre essa herança. Como assim? Eu fiz algumas pesquisas sobre sua tia Eulália. Sabe o que descobri? Ela não era realmente sua tia. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O que você quer dizer? Eulália Benedita não era irmã da sua mãe, nem do seu pai. Ela era uma mulher rica que sua avó criou como filha adotiva, mas não havia parentesco de sangue. Isso torna a herança ainda mais suspeita. Letícia tirou alguns papéis de uma pasta, cópias de certidões e documentos que ela havia conseguido não sei como. A prima que está contestando tem razão. Por que uma mulher deixaria 24 milhões para alguém que nem é parente de verdade? A pergunta ecoou na minha cabeça por dias. Por que mesmo? O que tia Eulália sabia sobre mim que eu mesma não sabia? A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma carta que eu encontrei no meio dos documentos da herança. Uma carta que o Dr. Augusto Silva havia me entregado, mas que eu não havia lido com atenção. Minha querida Helena, dizia a carta manuscrita com a caligrafia elegante de tia Eulália. Se você está lendo isso, é porque finalmente descobriu sobre a herança. Quero que saiba que você foi a única pessoa da família que nunca me pediu nada. Quando sua mãe morreu, você poderia ter me procurado pedindo ajuda para criar Rafael sozinha. Quando seu marido adoeceu, você poderia ter pedido dinheiro para os tratamentos. Mas você nunca pediu. Isso me mostrou que você tinha caráter. A carta continuava. Não deixei esse dinheiro para você gastar consigo mesma. Deixei porque sei que você fará a coisa certa. Usará para ajudar quem precisa. Você é a pessoa certa para ser guardiã desse dinheiro, porque não será corrompida por ele. Quando terminei de ler, estava chorando. Tia Eulália havia me conhecido melhor do que eu mesma me conhecia. Ela sabia que eu guardaria o segredo, que me debateria com dilemas éticos, que no final faria a escolha certa. Mas ainda havia uma tempestade se aproximando, uma tempestade que testaria não apenas meu caráter, mas toda a estrutura da minha família. Porque naquela mesma tarde, Rafael apareceu em casa com uma notícia devastadora. Mãe, o banco está executando a hipoteca da casa. Tenho 15 dias para quitar o empréstimo ou perdemos tudo.
O prazo de 15 dias se transformou numa contagem regressiva que ecoava em cada batida do meu coração. 50 mil reais. Uma quantia que, comparada aos 24 milhões da herança, parecia insignificante, mas que, nas nossas circunstâncias, era a diferença entre ter um lar e viver na rua. Rafael passou os primeiros dias tentando resolver a situação sozinho. Procurou outros bancos, tentou renegociar o prazo, chegou até a considerar vender o carro novo, mas descobriu que o valor da venda não cobriria nem metade da dívida. É a depreciação, mãe, explicou ele, sentado na mesa da cozinha com pilhas de papéis espalhados à frente. Carro zero perde 20% do valor assim que sai da concessionária. Letícia, curiosamente, havia se tornado muito silenciosa sobre o assunto. Quando eu perguntava sobre planos para resolver a situação, ela desconversava ou culpava Rafael por ter tomado a decisão precipitada. Eu avisei que era arriscado, disse ela numa conversa que ouvi por acaso, falando ao telefone com alguém. Mas ele não me escuta, agora vai ter que se virar. Foi nesse momento que percebi algo que me deixou profundamente triste. Letícia estava se preparando para abandonar o barco. Suas visitas ficaram mais espaçadas. Ela começou a falar sobre passar uns dias na casa da minha mãe, e notei que havia levado algumas de suas coisas mais valiosas. Marlene, que continuava morando comigo enquanto sua casa era reconstruída, foi quem trouxe a confirmação dos meus medos. Helena, eu não queria te contar isso, mas ouvi a Letícia falando com a mãe dela no mercado. Ela disse que está pensando em pedir separação se vocês perderem a casa. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho estava prestes a perder a casa, a esposa e a dignidade. Tudo por causa de uma decisão que ele tomara baseado numa herança que eu mantivera em segredo. Na 10ª noite da contagem regressiva, Rafael apareceu em casa mais tarde que o costume. Estava com os olhos vermelhos, as roupas amarrotadas e um cheiro de álcool que me deixou preocupada. Filho, você está bem? Não, mãe. Não estou bem. Ele se deixou cair no sofá da sala, como se não aguentasse mais o próprio peso. Perdi tudo. A casa, a esposa, a dignidade. A Letícia me disse hoje que vai ficar na casa dos pais até as coisas se resolverem. Mas nós dois sabemos que as coisas não vão se resolver, né, mãe? Sentei ao lado dele, sentindo o cheiro familiar do seu cabelo, o mesmo cheiro de quando era pequeno, e vinha chorando no meu colo por causa de algum machucado. Rafael, eu posso resolver isso. Como? A senhora vai tirar 50 mil reais da aposentadoria? Eu tenho o dinheiro da herança. Mãe, a senhora mesma disse que não pode usar esse dinheiro para benefício pessoal. Mas posso usá-lo para emergências familiares em casos extremos. Ele me olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. E depois? Como vamos explicar para todo mundo? Para a Letícia? Para o pessoal da contestação? Era uma pergunta justa e eu não tinha uma resposta fácil. Usar o dinheiro da herança para salvar nossa casa significaria admitir publicamente que eu havia mentido sobre nossa situação financeira. Significaria enfrentar julgamentos, questionamentos, talvez até investigações sobre como eu havia usado o resto do dinheiro. Mas olhando para meu filho, meu menino que havia se tornado um homem íntegro e trabalhador, que havia cometido um erro por pressão da esposa e confiança na mãe, a decisão se tornou simples. Então vamos contar a verdade. Para todo mundo. No dia seguinte, convoquei uma reunião na igreja matriz. Era domingo após a missa, horário em que, tradicionalmente, a comunidade se reunia para discussões importantes. O padre Antônio, um homem bondoso que conhecia nossa família há décadas, anunciou que eu tinha algo importante para comunicar. A igreja estava lotada. Não apenas por curiosidade sobre o que eu tinha a dizer, mas porque muitas das famílias atingidas pela enchente queriam agradecer publicamente pela ajuda que haviam recebido. Eles não sabiam que toda aquela ajuda havia vindo de mim. Levantei-me diante do altar, sentindo o peso de centenas de olhares. Marlene estava na primeira fileira, me dando um sorriso encorajador. Rafael estava do meu lado, pálido, mas determinado a me apoiar. Letícia havia chegado atrasada e ficado no fundo da igreja, como se estivesse pronta para sair correndo. Meus amigos, comecei, com a voz tremendo ligeiramente.
Vocês me conhecem há muitos anos. Sabem que sempre fui uma pessoa reservada, que não gosta de chamar atenção. Mas hoje preciso contar uma verdade que venho escondendo há meses. O silêncio na igreja era absoluto. Podia-se ouvir o zumbido dos ventiladores antigos no teto. Em março deste ano, recebi uma herança inesperada de uma tia que havia perdido contato comigo há anos. Uma herança de 24 milhões de reais. O murmúrio que se espalhou pela igreja foi como o som de água fervendo. Vi expressões de surpresa, inveja, descrença e, em alguns rostos, uma compreensão súbita. Mantive isso em segredo porque tinha medo. Medo de que as pessoas mudassem comigo. Medo de que as amizades se tornassem interesseiras. Medo de não saber lidar com tanto dinheiro. Fiz uma pausa, respirei fundo e continuei. Mas descobri que essa herança veio com condições. Minha tia queria que eu usasse o dinheiro para ajudar pessoas necessitadas da nossa comunidade. E foi isso que fiz durante a enchente. Todo o dinheiro que ajudou na reconstrução das casas, na compra de móveis e eletrodomésticos, veio dessa herança. Agora os murmúrios eram de reconhecimento, de gratidão. Vi lágrimas nos olhos de seu Joaquim, de Dona Rosa, de várias famílias que haviam sido beneficiadas. Mas também cometi erros, continuei. Manter segredo sobre o dinheiro levou minha família a tomar decisões precipitadas. Meu filho hipotecou nossa casa baseado numa expectativa que eu criei sem querer. E agora preciso usar parte da herança para corrigir esse erro. Quando terminei de falar, o silêncio voltou. Depois, lentamente, seu Joaquim se levantou e começou a aplaudir. Outros se juntaram a ele, até que toda a igreja estava aplaudindo. Mas nem todos estavam felizes com minha revelação. Vi expressões de raiva em alguns rostos, especialmente naqueles que haviam me procurado pedindo ajuda e foram recusados. Vi também o constrangimento de pessoas que haviam espalhado fofocas sobre a origem do meu dinheiro. O que mais me chamou a atenção, porém, foi a reação de Letícia. Ela havia saído da igreja durante o meu discurso e, através da janela, pude vê-la caminhando rapidamente em direção à casa dos pais. Naquela tarde, Rafael quitou o empréstimo do banco. Nossa casa estava salva, mas eu sabia que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Porque revelar um segredo daquele tamanho numa cidade pequena era como abrir uma caixa de Pandora, e não havia como prever o que sairia dela. Os meses que seguiram minha revelação na igreja foram como viver numa montanha-russa emocional. Alguns dias traziam gestos de carinho e apoio que me aqueciam o coração. Outros traziam julgamentos e cobranças que me faziam questionar se havia feito a escolha certa. A primeira consequência veio na forma de uma fila constante na minha porta. Pessoas pedindo ajuda para os mais diversos problemas. Tratamentos médicos, reformas na casa, pagamento de dívidas, financiamento para pequenos negócios. Cada história era tocante. Cada necessidade era real. Mas eu não podia ajudar a todos sem critérios. Foi Marlene quem me deu a ideia que mudaria tudo. Helena, você precisa criar regras claras, disse ela numa manhã, enquanto tomávamos café na varanda e observávamos mais uma pessoa se aproximando do portão. Senão, vai virar bagunça. E pior, vai acabar o dinheiro e ninguém vai ser realmente ajudado. Tinha razão. Precisava de uma estrutura, de um plano. Liguei para o doutor Augusto Silva e marquei uma reunião urgente em Belo Horizonte. Dona Helena, o que a senhora está propondo é criar uma fundação, explicou ele, depois que contei sobre minha ideia de organizar melhor a distribuição da herança. É o caminho mais adequado do ponto de vista legal e fiscal. Como funcionaria? A senhora criaria a Fundação Eulália Benedita, com foco na assistência social na região de São José do Barreiro. Teria uma diretoria, critérios claros para a concessão de auxílios, transparência total nas contas. A ideia me empolgou. Era uma forma de honrar tanto a memória da tia Eulália quanto sua vontade de ajudar pessoas necessitadas, mas com organização e responsabilidade. Enquanto isso, em casa, eu enfrentava uma crise familiar que doía mais que qualquer cobrança de estranhos. Rafael e Letícia estavam oficialmente separados. Ela havia se mudado definitivamente para a casa dos pais e contratado um advogado para cuidar do divórcio.
O que mais me machucava era que ela queria metade dos bens, incluindo a casa que eu havia salvado com o dinheiro da herança. Ela tem direito, mãe, disse Rafael numa tarde, com uma tristeza nos olhos que me partia o coração. Casamos em comunhão parcial de bens. O que foi adquirido durante o casamento é meio dela. Mas foi meu dinheiro que salvou a casa. Legalmente, isso não importa. O empréstimo estava no meu nome, eu que contraí a dívida. O fato de a senhora ter me ajudado a quitar não muda o regime de bens do casamento. Era cruel, mas eu entendia. Letícia estava agindo dentro dos seus direitos. O que me doía era perceber que ela nunca havia realmente amado Rafael, ou pelo menos não o suficiente para ficar ao lado dele nos momentos difíceis. A situação se resolveu de uma forma inesperada. Letícia veio me procurar diretamente, sem advogados, numa conversa que eu não esperava. Dona Helena, eu sei que a senhora me considera uma interesseira, começou ela, sentada na minha sala com uma postura defensiva. E talvez eu seja mesmo, mas quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu abro mão da minha parte na casa em troca de uma quantia em dinheiro. 100 mil reais. Assim vocês ficam com a casa, eu consigo recomeçar minha vida em outra cidade e todo mundo sai ganhando. Era chantagem disfarçada de proposta, mas também era uma oportunidade de resolver a situação definitivamente. Aceitei. Com Letícia fora das nossas vidas, Rafael e eu pudemos nos concentrar no que realmente importava, reconstruir nossa relação e usar a herança de forma responsável. A Fundação Eulália Benedita foi oficializada em dezembro daquele ano. Criamos critérios claros: prioridade para emergências médicas, assistência a famílias em situação de vulnerabilidade extrema, projetos educacionais para crianças e jovens e melhorias na infraestrutura comunitária. O primeiro projeto foi a reforma completa da creche municipal, que atendia 40 crianças de famílias carentes. Vê-las brincando no pátio reformado, com brinquedos novos e salas coloridas, me encheu de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Mãe, disse Rafael numa tarde, enquanto observávamos as obras de uma pequena biblioteca comunitária que estávamos financiando. Eu acho que a tia Eulália escolheu a pessoa certa. Por quê? Porque a senhora transformou uma herança pessoal numa bênção para toda a cidade. No final do ano, recebemos uma notícia que fechou um ciclo importante. A contestação da herança havia sido rejeitada definitivamente. Carmen Eulália, a prima que questionara o testamento, desistira da ação depois que seus advogados explicaram que ela não tinha chances de ganhar. O mais surpreendente foi que ela me procurou pessoalmente para se desculpar. Eu estava com raiva porque minha prima nunca me deixou nada, admitiu ela, numa conversa telefônica. Mas vendo o que você está fazendo com o dinheiro, entendo por que ela escolheu você. Eulália sempre foi sábia para julgar o caráter das pessoas. Na véspera do Ano Novo, organizamos uma festa na Praça Central para celebrar os projetos realizados pela Fundação. A cidade inteira estava lá, as famílias que haviam sido ajudadas, as crianças da creche reformada, os jovens que estavam participando dos cursos profissionalizantes que financiávamos. Marlene, que havia se tornado minha assessora não oficial na Fundação, subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um discurso. 1 ano atrás, nossa cidade passou por uma das piores enchentes da sua história, disse ela, com a voz emocionada. Muitos perderam suas casas, seus móveis, suas lembranças, mas descobrimos algo importante. A solidariedade não precisa vir de fora. Às vezes, ela já está aqui, esperando o momento certo para aparecer. Quando ela me chamou ao palco, senti pela primeira vez em muitos meses que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Meus amigos, disse eu, olhando para aquelas faces familiares iluminadas pelas luzes coloridas da praça. Aprendi muito neste ano. Aprendi que dinheiro não é uma bênção nem uma maldição. É apenas uma ferramenta. O que importa é como usamos essa ferramenta. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Aprendi também que segredos, mesmo aqueles que guardamos com boa intenção, podem causar mais problemas que revelações dolorosas. E aprendi que uma cidade pequena como a nossa tem algo que dinheiro nenhum pode comprar: pessoas que se importam umas com as outras. O ano seguinte trouxe novos desafios e novas alegrias.
Rafael conheceu uma professora de português que havia se mudado para a cidade para trabalhar na escola estadual. Ana Clara era uma mulher doce e inteligente, que amava Rafael pelo homem íntegro que ele era, não pela herança que sua mãe administrava. Eles se casaram numa cerimônia simples na igreja matriz, com toda a cidade presente. Dessa vez, não houve segredos, não houve mentiras, apenas amor genuíno e a bênção de uma comunidade unida. Hoje, 5 anos depois daquela carta que mudou minha vida, a Fundação Eulália Benedita já ajudou mais de 200 famílias, reformou 3 escolas, construiu um posto de saúde e financiou inúmeros pequenos negócios que trouxeram prosperidade para a nossa região. Mas o que mais me orgulha não são os números. É ver Dona Rosa, que perdeu a casa na enchente, agora proprietária de uma pequena padaria que sustenta sua família. É ver o filho do seu Joaquim formado em enfermagem com uma bolsa de estudos que financiamos. É ver crianças brincando em parques que não existiam antes, frequentando uma biblioteca que se tornou o coração cultural da cidade. Rafael e Ana Clara me deram 2 netos lindos que crescem numa cidade melhor graças ao legado da tia Eulália. E eu, aos 60 anos, descobri que recomeços são possíveis em qualquer idade, especialmente quando temos o apoio de pessoas que nos amam de verdade. Marlene continua sendo minha melhor amiga e parceira na fundação. Às vezes, nas tardes de domingo, nos sentamos na varanda e rimos de como tudo começou com um envelope elegante numa manhã qualquer de terça-feira. Você alguma vez se arrepende de ter contado a verdade? Ela me perguntou recentemente. Nunca, respondi sem hesitar. Porque aprendi que a verdade, mesmo quando dói, é sempre mais libertadora que o mais confortável dos segredos. Olho para trás e vejo que a herança mais valiosa que a tia Eulália me deixou não foram os 24 milhões de reais. Foi a oportunidade de descobrir quem eu realmente era, o que realmente importava, e como uma vida simples pode se tornar extraordinária quando escolhemos fazer a diferença na vida dos outros. São José do Barreiro continua sendo uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, mas agora é uma cidade pequena onde ninguém precisa enfrentar as dificuldades da vida sozinho. E isso, descobri, vale muito mais que todo o dinheiro do mundo.